Uma família talentosa que revolucionou o mundo da música e lançou a carreira de um dos maiores artistas de todos os tempos, Michael Jackson. No vídeo de hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história dessa incrível família de artistas, The Jackson 5. Roda a vinheta. Olá, bem-vindos ao Bia Apresenta, eu sou a Bia. Muito obrigada por vocês estarem aqui me assistindo, espero que todos vocês estejam bem. E se você gosta de conteúdo musical sobre Rhythm and Blues, Soul, Black Music, Jazz, você tá no lugar certo. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição e ajude a gente aqui a alavancar o canal e a espalhar aí pelo mundo o nosso apreço por esse estilo musical. E o vídeo de hoje é a sugestão de uma inscrita aqui no canal, que é a Ana Paula Antunes, que pediu para que a gente falasse um pouquinho sobre The Jackson 5. Essa família revolucionou o mundo do pop. O The Jackson 5 fez muita diferença, porém, eles foram envolvidos em muitas polêmicas que a gente vai falar aqui também hoje. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história do The Jackson 5 começou em Gary, Indiana, quando Joseph Walter Jackson, mais conhecido como Velho Joe, conheceu e se casou com a Catherine Scruse e decidiram formar uma família. Eles tiveram 10 filhos no total. Infelizmente, um deles, que era gêmeo com o Marlon Jackson, faleceu e eles ficaram com um total de 9 filhos. Em 64, ele identificou nos meninos, nos filhos mais velhos dele, que eles tinham uma inclinação musical. E aí ele pediu para que o Tito tocasse uma música enquanto o Jermaine e o Jack, eles cantavam. E aí ficou confirmado. Eles chamaram mais 2 meninos da vizinhança e formaram uma banda que foi antecessora ao The Jackson 5, que foi o The Jackson Brothers. Só 2 anos mais tarde, em 66, é que o Marlon e o Michael Jackson foram incluídos na banda. Gary era uma cidade pequena e era conhecida pelo alto índice de criminalidade. Então, o Velho Joe, ele tinha 9 filhos, 9 crianças que ele tinha que alimentar e que ele tinha que cuidar para que elas não caíssem na criminalidade. Então ele começou a fazer algumas exigências para que eles fossem responsáveis, para que eles tivessem um comportamento dentro dos padrões, para que eles não usassem drogas, só que essas exigências começaram a se tornar abusos. E esses abusos, eles acabaram influenciando no desenvolvimento psicológico dos meninos, afinal de contas, eles eram crianças ainda. Voltando um pouquinho lá atrás, quando o Velho Joe descobriu que os meninos tinham inclinação para música, não foi assim simples assim também não. O que aconteceu? Teve uma situação em que o Velho Joe, ele tinha um violão que ele deixava lá em cima no armário. E quando ele saía, o Tito, o Jermaine e o Jack, eles queriam pegar aquele violão. Então, quem ficou incumbido dessa tarefa foi o Tito. O Tito foi lá, pegou o violão. Todas as vezes que o pai saía, ele ia, pegava o violão e eles dedilhavam, eles aprendiam, eles tocavam. A mãe deles, a Catherine, sabia tocar, então ensinava os meninos, até que um dia uma das cordas do violão estourou. Quando o pai chegou e viu o violão naquele estado, ele deu uma surra nos meninos. E foi uma surra tão grande que o Tito chegava até a soluçar, perdeu até o ar, de tanto que ele chorava. Mas a partir daí, ele começou a falar pro pai dele que ele sabia tocar, que ele queria tocar, que ele sabia tocar. A partir daí, o pai dele, no outro dia, o pai dele trouxe um violão novinho para ele. E aí ele falou pro Tito tocar. Foi quando ele pediu pro Tito tocar e os meninos cantarem. Então assim, não foi uma situação tão simples, mas todas as vezes que eles tinham ensaios, era desse jeito. Eles ensaiavam e o pai com um cinto na mão. Todas as vezes que havia algum erro, era uma surra. Então foi bem traumático o início deles. E em 66, o Michael Jackson, ele foi incumbido da tarefa de ser o vocalista principal do The Jackson 5. Com o Michael à frente do grupo, eles começaram a fazer várias excursões para apresentações. Inclusive ganharam um concurso no Harlem de amadores. E a partir daí eles receberam o convite de uma contratação de uma gravadora chamada Steel Town. E em 67. E em 68 eles tiveram o primeiro sucesso regional deles, que foi uma canção chamada
Big Boy. Mas mesmo assim, as cobranças continuaram e as cobranças até aumentaram nos ensaios com o pai para perfeição, sempre exigindo responsabilidade e perfeição no trabalho. Eles eram crianças e eles eram cobrados o tempo todo. Eles não tinham tempo para brincar, eles não brincavam. Era só trabalho, ensaio, cobranças. Inclusive teve uma situação em que eles dormiram com a janela aberta. O pai se vestiu de preto, colocou uma máscara bem assustadora, entrou pela janela, surrou os meninos, bateu de diversas formas e depois tirou a máscara e falou que era para que eles aprendessem a não dormir com a janela aberta. Então o pai, ele não tinha nenhuma manifestação de carinho com eles, era somente cobrança o tempo todo. E além disso, quando o Michael se tornou o vocalista do grupo, surgiu uma pequena tensão entre ele e o irmão dele, o Jermaine. Afinal de contas, o Jermaine era o vocalista principal. Mas quando a gente ouve hoje em dia o Jackson 5, você ouve o Michael Jackson, você não ouve o Jermaine Jackson. Então ele deu uma identidade para o grupo. Por isso que houve essa tensão entre eles que perdurou por anos. Em todas as entrevistas que eu vi, o Jermaine nega veementemente que essa disputa tenha acontecido. Mas os próprios irmãos confirmam isso, que ele nunca aceitou o sucesso do Michael Jackson, que ele sempre achou que quem deveria ter sucesso, quem deveria estar naquele lugar era ele. Ele nunca aceitava que alguém fizesse, algum dos irmãos fizessem mais sucesso do que ele. Isso foi palavras dos próprios irmãos, porém ele sempre nega, ele fala que não, que quando a família faz sucesso, o sucesso também é dele, o sucesso é de cada um deles. Então assim, se a família quebra, todos quebram. Se a família faz sucesso, todos fazem sucesso. Mas eu também acho que não é bem assim, não. Eu também sempre achei que ele tinha um pouquinho de inveja. Inclusive, isso fica nítido quando o The Jackson 5 sai da Motown e ele fica. Mas a gente já vai chegar nessa parte. The Jackson 5 foram descobertos por dois grandes grupos musicais da época, que foi Gladys Knight and the Pips e Bob Taylor and the Vancouvers. Eles apresentaram os meninos para o Berry Gordy, então presidente da Motown, e ele gostou dos meninos, comprou o contrato deles com a Steel Town e assinou o contrato com eles em março de 69. A partir daí, ele levou os meninos para Los Angeles e transformou os meninos em astros mundiais. Ainda em 69, eles foram apresentados ao grande público pela Diana Ross como a atração mais promissora da gravadora Motown dos últimos tempos. E eles tiveram 4 singles, que foi o ABC e o I Want You Back, de 69, I'll Be There e The Love You Save, de 1970, e todos eles ficaram em primeiro lugar nas paradas de sucesso dos Estados Unidos. Eles fizeram 15 álbuns pela Motown. E o Jack, o Jermaine e o Michael ainda fizeram álbum solo, ainda faziam parte ainda da franquia The Jackson 5. Quando a Motown soube que eles tinham assinado o contrato com outra gravadora, eles rescindiram o contrato com eles e ficaram com os direitos sobre o nome e o logotipo do grupo. Então eles passaram a se chamar The Jacksons. Aí o Randy entrou no lugar do Jermaine e eles continuaram fazendo as apresentações e turnês e gravaram mais 6 álbuns entre 76 e 84. Em 1981, eles gravaram o álbum The Jacksons Live. E depois eles fizeram uma pausa e voltaram em 84 com o álbum Victory. Aí eles entraram em turnê, inclusive até o Mick Jagger participou na música State of Shock, que foi a música de maior êxito desse álbum. Essa turnê, The Victory, ela foi a mais famosa e a mais importante da banda, porque infelizmente marcou o fim da era The Jackson 5. Depois disso, eles não tiveram mais apresentações relevantes. Eles se reuniram novamente em 2001 para comemorar os 30 anos de carreira do Michael Jackson e depois em 2009 para lançar o projeto The Jackson A Family Dynasty. E foi lançado em dezembro de 2009, mas infelizmente antes do lançamento do projeto houve o falecimento do Michael Jackson em junho
do mesmo ano. Um pouco depois da década de 80, começou a ser veiculado na imprensa tudo o que o Joseph fazia com os filhos, como ele abusava dos filhos. Inclusive, em entrevista, o Michael Jackson falou que ele ficou moral e fisicamente abalado por conta dos inúmeros xingamentos, pancadas, ensaios obrigatórios, e que quando a irmã dele, a Janet, resolveu entrar na carreira musical, ele deu todo o apoio e resolveu acolher a irmã, porque ele não queria que ela ficasse na mão do perverso do pai dele. E a LaToya Jackson falou que quando ela tinha 11 anos, o pai saía da cama deles, da cama de casal, e ia para a cama dela. Depois de um tempo, ela acabou negando todas essas informações. Mas enfim, algumas coisas são especulações, algumas coisas foram realmente comprovadas, algumas coisas ficam em dúvidas pra gente. Eu queria até saber de vocês o que vocês acham. Vou pedir para que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham dessas polêmicas envolvendo a família Jackson. Quem acompanhou a carreira do Michael Jackson sabe que a vida pessoal dele foi envolta em muita polêmica. E muito disso veio da infância dele. Para a gente abordar todos esses temas da vida do Michael Jackson, a gente precisaria de um vídeo só para ele. Diz aí para mim nos comentários se você quer um vídeo do Michael Jackson, a gente traz aqui no Bia Apresenta para você. Mesmo seguindo caminhos diferentes, o Jackson 5 sempre encontra uma maneira de se reunir para celebrar seu legado. Pode ser através de turnês de reunião, homenagens de premiação, e o impacto da música deles é tão forte, é tão vivo, que eles continuam inspirando gerações de artistas e fãs ao redor do mundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, comente, se inscreva aqui no canal e obrigada, muito obrigada por assistir, por ficar comigo aqui até o final, e me apresenta, curte e comenta. Até a próxima!